Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Neste vídeo vamos falar sobre o Grêmio atendendo a torcida em relação a um reforço, negócio com o atacante e também 2 erros graves do técnico Renato Portaluppi. É tudo isso em nome de KTO.com, depois da vinheta. Maravilha, pessoal! Antes de tudo, eu peço que já na arrancada do vídeo vocês deixem o like, é fundamental para o conteúdo ser disparado aqui no YouTube a mais gremistas, então me ajudem deixando o like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, rumo à marca dos 25 mil inscritos, é a próxima meta. Passamos aí os 6 meses de conteúdos e eu agradeço o carinho de todos vocês, a confiança. Então, se ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like, ativa as notificações para sempre ser avisado sobre novos conteúdos e a tua opinião sobre todos os temas é muito importante aqui nos comentários. Eu quero começar esse vídeo falando sobre uma questão opinativa, erros do técnico Renato Portaluppi. E são vários, a gente sabe, embora o Renato seja um bom treinador, já tenha dado muitos frutos ao Grêmio, isso é inegável, mas ele vem errando bastante. Eu quero dar luz aqui agora sobre 2 que me parecem mais gritantes. Primeiro, JP Galvão. Eu trouxe para vocês no vídeo anterior, bastidores, tudo que foi colocado num pós-jogo muito forte do Grêmio, o Renato inclusive dizendo que talvez ele não jogue mais pelo clube, mesmo que tenha contrato até o final do mês, por uma questão de exposição. Diz que ia conversar com o jogador e também com a diretoria a respeito disso. O que eu quero dizer para vocês é que o erro do Renato, ele vai muito além do que ele traz de prejuízo para o time. É um prejuízo muito grande porque o JP Galvão não consegue entregar, seja por uma ineficiência técnica ou por uma falta de confiança ou as duas coisas. Ele não consegue entregar, ele se torna um jogador a menos dentro do campo. Esforçado é, mas não consegue. Ele é vaiado e o clima todo fica ruim. Não só para ele, mas para todo o time do Grêmio. Então atrapalha o coletivo e não apenas o individual. E mais do que isso, quando o Renato coloca o JP Galvão insistentemente, ele está expondo o jogador, que acaba sendo crucificado, que tem dificuldade para andar na rua, que tem dificuldade com seus familiares. Então o Renato comete um erro para o time do Grêmio, para a torcida e também para o próprio JP Galvão. E parece não perceber isso. O Renato teve um erro de leitura muito grave. Ele disse que colocou o JP Galvão para segurar a bola na frente. Na teoria, isso faz sentido. Tá ganhando o jogo, tá tomando uma pressão, coloca um centroavante, ele vai segurar a bola, vai fazer o time respirar. Essa é a teoria. Na prática, tá muito mais do que provado e qualquer um percebe com facilidade que não acontece dessa forma com o JP Galvão. Se fosse outro centroavante, talvez. Se fosse o Diego Costa, provável que sim. Com o JP Galvão, é certo que não. Erro grave do Renato. Outro ponto, a questão do goleiro. O Renato fará mais uma vez uma espécie de rodízio, ou pelo menos no próximo jogo colocará o Rafael Cabral. Por quê? Porque prometeu oportunidades ao Rafael Cabral e vai colocar para jogar. Isso é grave. Inclusive estava lendo no Twitter uma lembrança de que no ano passado o goleiro do Grêmio, Gabriel Grando, jogou em sequência e não teve nada de rodízio para os reservas. Em outros momentos também. Por que agora tem que ter rodízio? Porque o Rafael Cabral tem que ganhar oportunidade. Só que isso faz com que passe uma insegurança ao titular. Inclusive o Marquezinho se manifestou publicamente dizendo que não é legal jogar sabendo que no próximo jogo não será titular. É óbvio, todo mundo percebe, todo mundo avisa, seja da imprensa, seja da torcida. Agora o próprio Marquezinho falou isso para o Renato, falou de uma forma pública. Ou seja, Renato, será que todo mundo está errado mais uma vez e só tu tá certo? Porque é assim, né? Todo mundo tá errado pro Renato quando reclamam do Thiago Santos. Todo mundo tá errado pro Renato quando reclamam do André Balada. Todo mundo tá errado pro Renato quando reclamam do JP Galvão e outros vários que já estiveram por aqui e não deram resposta, mas que eram da confiança do treinador e por isso jogavam, inclusive, com sequência. Renato está errando em relação ao JP Galvão e também em relação ao Marquezinho. Quero falar com você sobre negócio com o atacante e também sobre a questão envolvendo o clube atendendo a torcida sobre um reforço. Antes, KTO.com. É o lugar certo para tu apostar nas probabilidades, no teu conhecimento de futebol, na Eurocopa, na Copa América, Campeonato Brasileiro, outros esportes, é tudo no site da KTO. Brinque com responsabilidade. É para maiores de 18 anos. No teu primeiro depósito, tu ganha 20% de free bet utilizando o cupom Soares.
vai lá no Instagram da KTO, se tiver dúvida, chama eles no Insta, @KTO_Brasil, KTO.com, no the odds. Gente, olha só, primeiro ponto, negócio com o atacante é o Daverson. Há novidade em relação a isso. O Grêmio segue negociando com o Daverson? Não. O Grêmio parou de negociar com o Daverson. O negócio esfriou e o Diogo Rossi foi o primeiro a trazer isso. Acontece o seguinte, o Grêmio fez uma proposta ao Daverson, um valor aproximado fixo de R$500 mil, com gatilhos de produtividade que chegavam a cerca de R$600 mil. É uma proposta parecida com a que o Cuiabá fez para ele. O Daverson disse, tá, gostei, mas eu quero esperar, não quero definir o meu futuro agora, até porque tem outros clubes interessados, a janela vai abrir somente no dia 10. Ele tá tranquilão, vai ver o que é melhor para ele, tá, daqui a pouco faz uma espécie de leilão. Só que o Grêmio tem pressa, e o Grêmio disse, então tá, Daverson, aqui tá a minha proposta, tu vê o que tu vai fazer e eu vou atrás de outros jogadores. Então o Grêmio vai olhar outros atletas. Já tentou o Barreiro do São Lourenço, já descartou. Carlos Vinícius, da mesma forma, já é passado. O Niklas Eliasson foi um jogador que o Grêmio também fez uma tentativa, mas hoje está descartado. Inclusive o Grêmio não deve contratar um ponta, vai apostar no garoto Alisson, de 18 anos, recém subiu as categorias de base, canhoto, velocista, driblador, tem um futuro enorme pela frente, recebi muitos elogios desse jogador do pessoal da base. Então o Grêmio vai atrás do quê? De um centroavante, o Daverson fica em stand-by, o Grêmio vai olhar outras opções e também de um meia. E aí é que chega o último assunto que eu quero trabalhar com vocês aqui. O Grêmio está atendendo a sua torcida em relação a isso. Vocês lembram que o Grêmio tinha um acerto apalavrado com o Vina. Tudo certo entre Grêmio e Vina, faltando a liberação dele na Arábia. Liberação que ainda não aconteceu. Eu trouxe para vocês em primeira mão aqui no canal nos últimos dias que ele recebeu o comunicado de que conseguiria essa liberação. O documento deve chegar na próxima semana, no máximo em 10 dias. Só que o acerto que ele tem com o Grêmio é apalavrado. Ou seja, não tem nada assinado, nem poderia ter, já que ele ainda não encerrou o vínculo por lá. O que acontece? A repercussão negativa da possibilidade de contratar o Daverson está fazendo a direção do Grêmio recuar e praticamente por completo desistir desse negócio. Eu conversei com algumas pessoas do Grêmio que me garantem o seguinte, realmente a tendência é que não saia esse negócio. A gente não vai contra a torcida que em massa está dizendo não. Mas ainda não foi batido esse martelo para não. Por quê? Porque o Grêmio está no mercado procurando outros meias. Então daqui a pouco, se o Grêmio não encontrar e a pessoa que eu falei disse o seguinte, está muito difícil, é uma posição complicada de encontrar, a gente levanta as mãos para o céu todos os dias, porque encontramos o Cristaldo. É difícil encontrar outro jogador, contratamos o Natan Pescador e não deu certo. Então o Grêmio vai olhar, vai tentar um outro meia. Se não conseguir, bom, aí pode ser que volte ao Vina. Mas nesse momento, o Grêmio espera não contratar o Vina, não porque não quer, queria, o Renato inclusive, mas porque a torcida não quis e o Grêmio está atendendo esse pedido dos seus torcedores em relação a esse jogador. Gostou? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. KTO.com, um grande abraço, se cuide e até o próximo conteúdo.